Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um conjunto de ferramentas nativas do SketchUp que a gente chama de ferramentas de sólidos. E para cada uma delas, eu vou mostrar um exemplo simplificado e outro um pouco mais aplicado para que a gente possa entender o básico dessas ferramentas, para que cada uma serve e quando a gente deve usá-las. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar com o botão direito nessa barra, selecionar ferramentas de sólidos. Então, essa janelinha aqui vai abrir com as 6 ferramentas que a gente vai ver hoje. A primeira que eu vou explicar é essa terceira aqui, chamada União. E o que essa ferramenta faz é praticamente fundir os objetos que eu selecionei e transformá-los em um objeto só. Então, nesse meu exemplo aqui com os blocos, eu posso selecionar os objetos que eu quero unir e então clicar na ferramenta. E aí ele combina esses dois objetos e agora eles são um só. Aqui, então, eu tenho essa marreta composta de 3 grupos sólidos separados. Então, a gente tem esse aqui, esse pino que eu coloquei para a gente ver o que acontece com o objeto que está dentro de outro, e o cabo da minha marreta. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, selecionar tudo, clicar na ferramenta, e agora ele é um objeto só. E ligando aqui o modo raio-x no meu menu de estilos, a gente vê que a ferramenta mantém objetos que estejam dentro de outros objetos que a gente uniu. Isso vai ficar mais claro com a próxima ferramenta. A ferramenta revestimento externo também combina dois sólidos, só que a diferença é que ela mantém só a face externa de todos esses sólidos. Então, ela mantém como se fosse só a capa daquilo que a gente transformou em um único objeto. Nesse exemplo simplificado, a gente vai ter o mesmo resultado da ferramenta União, então ela vai fundir esses dois objetos, mas a diferença aqui é que se eu tivesse alguma coisa dentro desses dois objetos, ele não seria mantido que nem na ferramenta União. Então aqui eu tenho essa casa formada por vários grupos de sólidos. Eu vou afastar esse telhado para a gente conseguir ver o que tem aqui dentro. Então aqui eu tenho uma cadeira que eu criei a partir do chão dessa casa e também tenho as faces internas das minhas paredes. Assim como na ferramenta União, eu vou selecionar tudo, clicar na ferramenta e aparentemente não aconteceu nada, mas se eu clicar na ferramenta Raio-X, eu consigo ver que aquela minha cadeira sumiu, assim como as faces internas das paredes. Isso porque o que importa para essa ferramenta é que as faces externas, tudo que eu consigo ver nesse modo aqui, permaneçam e o que tiver dentro vai ser descartado. Para utilizar a ferramenta Subtrair, é importante a gente prestar atenção na ordem que a gente seleciona esses sólidos. O primeiro sólido vai ser subtraído do segundo. Então, indo direto ao ponto, eu vou selecionar esse primeiro sólido, clicar na ferramenta e então selecionar o outro. E esse meu primeiro sólido vai ser como se fosse um cortador, então ele vai cortar esse meu segundo objeto exatamente na forma em que eles se encontravam. Nesse exemplo aqui, eu tenho como se fosse uma chapa, e isso seriam pinos ou parafusos, e aqui eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz para esse primeiro exemplo. Vou clicar em um desses pinos, selecionar a ferramenta e então selecionar a chapa. E ela exclui o primeiro objeto depois que ela aplica a subtração. Um detalhe importante dessa ferramenta é que ela funciona com um par de objetos de cada vez. Então aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer todos esses pinos serem subtraídos da chapa de uma vez só. Que eu vou demonstrar selecionando os dois pinos e clicando na ferramenta para depois clicar na chapa, eu já vejo que um deles some. Isso porque o SketchUp entende que você está tentando subtrair esse pino desse outro pino, mas como eles não se intersecionam, então um simplesmente é excluído. Então a saída aqui seria subtrair cada pino por vez, clicando no pino, ferramenta e na chapa. Na parte 2 desse vídeo, eu vou mostrar como que a gente pode trabalhar de maneira mais rápida e prática com vários grupos e as ferramentas de sólido. A ferramenta Recortar é muito semelhante à função de intersecionar faces do SketchUp. E aqui, novamente, a ordem que a gente seleciona os nossos sólidos importa. Então, o primeiro sólido é recortado do segundo. Então, cliquei no primeiro, clico na ferramenta, e então no segundo sólido, e eu vejo que ele recortou desse meu segundo objeto, mas o primeiro ainda permaneceu. Se eu mover ele para cá, eu vejo que ele fez aquele recorte, mas não excluiu o meu objeto que cortou, como a ferramenta Subtrair faz. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho esse parafuso, e essa segunda peça que eu gostaria que se encaixasse perfeitamente no corpo desse parafuso, seguindo exatamente o padrão aqui que ele tem. Então, o primeiro passo é selecionar o grupo que vai cortar,
que seria o parafuso, clicar na ferramenta e o grupo que vai ser cortado. Então, movendo aqui essa segunda peça, eu vejo que o interior dela segue exatamente a espiral do parafuso. As nossas duas últimas ferramentas são bem parecidas e a única diferença é o que sobra para a gente no final. A ferramenta intersecionar é essa aqui, e com ela eu posso selecionar todos os sólidos que eu quero de uma vez e clicar na ferramenta. E o que sobra é só aquela porção que era comum aos dois sólidos. Então aqui eu também tenho outro objeto bem simples, vou selecionar os dois, clicar na ferramenta e eu vejo que sobrou só aquilo que estava no meio. E a diferença para a nossa próxima ferramenta é que ao invés de excluir aquelas partes que não faziam parte da minha interseção, elas vão permanecer aqui encaixadas. Então, vou mostrar direto aqui, vou selecionar as duas e clicar na última aqui, no último quadrinho aqui, dividir. E eu vou ver aqui que ele deixa separado em grupos diferentes aquilo que fazia parte da minha interseção e o que não fazia. Então, esse foi o básico das 6 ferramentas que fazem parte das ferramentas de sólido do SketchUp e que são muito úteis para suprir várias necessidades que a gente tem de modelar grupos sólidos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar e assistir aos outros vídeos do canal. Até mais!